Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Si tú eres nuevo acá en mi canal, sea bienvenido. Me llamo Vinicius e sou tu profe de espanhol, dale? Bom pessoal, já tem um bom tempo que eu não gravo vídeos para vocês, mas hoje eu tenho um vídeo muito legal e muito especial. Então, para você que quer, vamos dizer assim, né, chegar ao seu sotaque, né, seu acento, como fala em espanhol, chegar próximo de um nativo, a dica é trocar o S e o Z por um som de R. E não é trocar todos os S's e todos os Z's para R, não é isso. É todos os S's e Z soltos, ou seja, que não estão acompanhados de nenhuma vogal. Então, trocando isso, você vai se aproximar muito mais de um nativo. Porque, assim como, se eu não me engano, na Venezuela, eles trocam muito, eu não sei se é todas as regiões da Venezuela, claro, porque cada estado, né, da Venezuela, eles possuem um sotaque diferente. Assim como no Brasil tem várias regiões do Brasil que falam sotaque diferente. A Venezuela não é diferente disso. Então, troca essas duas letrinhas por R que vai dar certo, vai ficar muito legal e vai se aproximar muito de um nativo. Então, bora lá para os exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos aprender a falar espanhol? Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso exemplo, né? Vai ficar mais fácil. Então, a forma que eu vou falar agora, essa frase, já até anotei aqui no computador, eu vou falar da forma, vamos dizer assim, não, gramaticalmente falando correto. E aí depois eu vou falar ela trocando, né, no caso o S e o Z se eu tiver, com som de R. Então ficaria a frase correta, né? Ficaria: Él nos dijo, bueno, ya que yo vendo esto, lo voy a enseñar para que también vendan ustedes. Então, essa é a frase. Então, ele nos disse, bom, já que eu vendo isto, eu vou ensinar você para que vocês também vendam, né? E agora, né, a forma com que troca, né, o S por um som de R ficaria: Él nos dijo, bueno, ya que yo vendo esto, lo voy a enseñar para que también vendan ustedes. Então, ó, você pode ver, ficou muito um som de R, literalmente o S virou R, ó. Él nos dijo, bueno, ya que yo vendo esto, no esto, ya que yo vendo esto, lo voy a enseñar para que también vendan ustedes. Ó, eu não falei ustedes, ustedes. Então, pode trocar, que vai dar certo. Assim, eu tô falando errado. Não, você não tá falando errado. Não tem esse negócio de falando errado. Cada país tem o seu sotaque. Cada estado de um país tem o seu sotaque. Então, eu falei, assim como no Brasil, né, seus estados, cada estado tem o seu sotaque. Na Venezuela a mesma coisa. Então, cada estado da Venezuela tem o seu sotaque, então não é errado. Bom, então vamos lá pro próximo exemplo, né? Então, agora gramaticalmente falando correto, né, ficaria: Esto es más fácil para mí que para ti. Esto es más fácil para mí que para ti. Então, novamente, temos somente o que? S's aí, né? Então, nós vamos trocar o S por o som de R. E aí ficaria: Esto es más fácil para mí que para ti. Ó, esto es, ó, de novo, es, né? Esto es, então ficaria er. Então, esto es más. Ó, não falei más. Então, esto es más. Não. Esto es más
Ó, o S literalmente some, fica mar de praia, mar. Então, esto es más fácil para mí que para ti. Então, poxa, não tem erro. Aí só que pode, poxa, mas vai ser difícil eu trocar assim. Começa aos poucos. Eu comecei assim, eu comecei com o que eu utilizava muito, o verbo estar. Vamos com ela, está. Então, eu tá aqui, que eu escrevi, vai ficar mais fácil. O estou, estava, estuvo, estuviste, e aí vai, as conjugações, né, do verbo estar. Então, todas têm o esse, começa com esse, né? De estar, estava, estou. Troca por aí, do troca, vai ficar maravilha. Então, ó, que é estou, estava, estuvo, então fica estou, estava, estuvo. Aí, é muito simples. Então, vamos falar, igual quando você quer falar, alguém perguntar se você tá bem, está bem? Aí você fala, estou bien, estou genial. E tu, como estás? Como estás? Como estás? Porque eu estou bem, e tu? Então, com o verbo estar é muito simples, é muito tranquilo de você trocar. Então, começa aos pouquinhos. Troca um, depois troca mais o outro, e aí vai trocando aos poucos. Até que depois você vai ter trocado tudo. Então, eu comecei assim, eu comecei aos pouquinhos, e depois eu fui trocando aos poucos, e hoje eu literalmente já falo assim. Então, todos os S's, todos os E's, soltos, junto não. Então, todos os S's e soltos eu pronuncio assim, e eu me acostumei, então sai tranquilo. E, então você pode fazer isso com estou, estava, estuvo. Agora com Z, a palavra conosco. A palavra é C-O-N-O-Z-C-O. Então, conosco. Então, eu conosco, tu conoces. Então, ficaria o Z, né? Se trocar o conosco, que é o gramaticalmente correto falando, trocar com som de R, ficaria conosco, ó, conosco. Então, eu conosco muy bien. Yo conozco una película excelente en YouTube. Então, é só troca que vai dar certo. Você vai se aproximar assim de um nativo, e principalmente porque eu não lembro todos os países que falam troca no S, usei por um som de R, mas a Venezuela eu sei que troca, que eu conheço algumas pessoas da Venezuela, e literalmente eles trocam. Eu tenho até um videozinho que eu vou mostrar, só que eu não sei se eu vou colocar o vídeo todo ou só alguns trechinhos, mas seria bom se eu colocasse todo, porque ele é uma garota, na verdade, que ela se mudou para Manaus, da venezuelana, e ela vem de picolé, e é um entrevistador, né, entrevista ela. Se é um entrevistador, tem que entrevistar, né? E ela vai falando, né, o processo, quando ela chegou aqui, o que ela fez, o que ela vendia, como que foi a situação, como que ela se adaptou. Então, e ela fala em espanhol da Venezuela. Então ela fala dessa forma que eu tô falando pra vocês. Então é fácil de identificar, vocês vão perceber que realmente não é mentira minha, e é muito massa. E vocês vão conseguir entender o videozinho, porque ela fala bem devagar, né, despassado, tranquilo, e dá pra entender em algumas partes, né? Outras ela fala um pouquinho mais rápido, mas não é aquele bicho de 7 cabeças, não. Então vai trocando, aí outras palavrinhas, né, que você pode trocar, igual só que eu dei o exemplo, né, falei conosco, tem o ustedes, que em vez de falar ustedes, vocês podem falar urtedes, e o es, né, como eu falei, né, falar ir, mas, mar, literalmente, né, falei isso vira mar de praia. Então tem o hasta, né, que é hasta luego, então você pode falar hasta luego, ou hasta pronto, ou hasta ustedes, ou hasta ustedes. Então, poxa, é muito fácil, muito tranquilo fazer isso.
Aí tem umas frases, né? Tipo assim, jornalista. Jornalista fala, gramaticalmente correto falando, periodista. Periodista. E temos um S solto aí no periodista. E o que podemos fazer? Trocar por R. Então ficaria periodista. Periodista. E aí vai. Muchas. Pode pronunciar muchas. Muchas. Vai ouvir um ar no final. Muchas. O tienes vira tienes. É uma frase, né? Tienes ganas de superarte. Então, tiene ganas, ou ganas vira ganhar de superarte. Então, vai trocando, vai se acostumando, se adaptando, toca um pouquinho, toca e depois toca uma outra letrazinha que você utiliza bastante. E depois, quando você for ver, você vai ter trocado tudo, vai estar pronunciando literalmente igual um nativo, principalmente da Venezuela. E tem também o los, né? Você pode trocar para lo. E aí vai. Então, tem muitas frases que vocês podem trocar. Então, as palavrinhas, né, que eu escrevi, né, que é com S ou com Z, trocando por um som de R, pronunciando todas, ficaria estoy, estaba, estuvo, conozco, ustedes, ich, más, hasta, periodista, muchas, tienes ganas. Aí é uma frase, né? Tienes ganas de esperarte e luz, que é luz. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, deje el me gusta en el video porque eso me ayuda demasiado. Y si aún no es suscrito, suscríbete. E vou deixar aqui, né, um videozinho para vocês. Eu acho que vou deixar o videozinho completo para vocês verem, testarem e ver que realmente é isso. Eles literalmente trocam o S por R e o Z também. Então, nos vemos no próximo vídeo y hasta luego. Yo llegué aquí hace 5 meses a Manao. Un amigo aquí venezolano me invitó. En vista de que la situación en Venezuela está difícil, yo decidí venirme con mi novio. Nosotros llegamos y como él vendía, mi amigo vendía picolé, él nos dijo, bueno, ya que yo vendo esto, los voy a enseñar para que también vendan ustedes y puedan, o sea, sustentarse mientras estén aquí y consiguen un trabajo. Yo saqué currículos, metí, pero en vista de que también Brasil está pasando por una crisis, me quedé vendiendo picolé, vendía picolé, era lo único que vendía al principio. Luego comencé con bananas y con gin también vendí, pero no me fue tan bien con bananas ni con gin. Gin pesa mucho porque es como un chupi, en Venezuela se llama chupi. Y me quedé con picolé porque era lo más accesible para mí. Mira, me llevé muy bien, me adapté. Y entonces, bueno, hasta ahorita que estoy vendiendo. Yo facturo de 70 a 80 reales diario, sí. Me monto en un ómnibus de la parada del centro, no sé muy bien cómo se llama, y voy al T1. Del T1 pego picolé, compro picolé y agarro un ómnibus para acá, para el T2, Terminal 2. Ya anteriormente un periodista me había preguntado que en Venezuela tiene muchas coronas de Mises y que quizás yo tendría un perfil de esos y quizás mucha gente está impactada conmigo. Yo le dije, bueno, que sí, en Venezuela hay muchas mujeres bonitas, pero así como hay mujeres bonitas, son mujeres trabajadoras, son mujeres luchadoras. Y yo digo que la belleza no importa tanto, o sea, si tú tienes ganas de seguir adelante, tienes ganas de superarte, tienes ganas de un mejor futuro, lo vas a lograr, así tengas poca o mucha belleza, seas alta o baja, tengas mucho o poco dinero. Mira, cuando uno quiere en la vida algo, uno lo logra, de verdad, sin importar los obstáculos ni nada que se te atraviese.
No tengo problemas de venderlo, créeme que incluso a mí me agrada, o sea, salir, mira, conocer a la gente, venderle un helado, para mí eso, créeme que no es del otro mundo, de verdad, a mí me gusta incluso. Claro, en Venezuela nunca trabajé en la calle, siempre trabajé en una distribuidora, trabajé en tiendas de ropa, pero nunca llegué a trabajar en la calle. Al principio yo tenía mucho nervio, mucho miedo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a poder vender, no voy a poder decir los nombres, porque para mí un idioma diferente, o sea, un país diferente, pero me adapté, mira, me aprendí los nombres con los colores, tengo los números de los terminales aquí anotados,